Pelo Brasileirão, o Santos volta a jogar sábado, 6h30 da noite, contra o Avaí na Vila Belmiro, no primeiro turno em Santa Catarina, empate de 1-1. E para falar mais sobre o Peixe, eu converso agora com o editor do Santa Portal, o Juan Reol. Juan, tudo bem com você? Santos terminou o primeiro turno sem vencer fora de casa, né, Juan? Foi um bom resultado, né? Se a gente analisar que a partida foi lá, o Atlético Paranaense está até numa boa fase, mas poderia ter sido muito melhor se o Santos conquistasse uma vitória e teve, né, a oportunidade da vitória nessa partida. Teve muita chance, né, Irineu? Boa noite, amigos do Caderno Regional. O Santos agrada porque o Santos está criando chances de gol. E desagrada essa situação do Ricardo Oliveira, o nosso artilheiro da competição, que tem perdido gols fáceis. Aliás, esse gol que ele perde no rebote do goleiro, Irineu, você percebe no replay que ele meio que foi tirar a zica. Ele encheu o pé para a bola furar a rede e aí acabou batendo no travessão, né, e não marcou o gol. Situação que um atleta experiente como ele não deveria deixar se levar pela emoção de querer mesmo fazer aquele gol arrasador. Mas se a gente for analisar que o Santos, até outro dia, sofria com a chance de ser rebaixado pela primeira vez em sua história, e o fato de estar se recuperando, estar criando lances de gol e ter melhorado e buscado pontos fora de casa é muito bom. E vale um fato interessante, Irineu, pela primeira vez na história dos pontos corridos, o Santos termina o primeiro turno sem uma vitória fora de casa. Então isso também mostra como o Santos vem ruim nessa temporada, né? Ele vem mal e está se recuperando. O Dorival Júnior... E no Campeonato Brasileiro isso é essencial, né, Juan? Tem que vencer. Um time que aspira, né, qualquer coisa no campeonato precisa também vencer fora de casa. Né? Em casa é obrigação e fora de casa tem que pelo menos uma partida como essa... mas ganha outro, assim, porque senão complica, né? Pois é, o Santos teve a chance de vencer esse jogo, então deveria ter vencido, trazer esses 3 pontos. E destaque também para o goleiro Vanderlei, que marcou ali um gol, né? Quando a gente diz quando o goleiro faz uma defesa decisiva, fez uma bela defesa com a mão trocada e mas garantiu o resultado. Mas é um pouco isso que você falou, né, Juan? O Santos tem jogado bem. Jogando bem, fazendo lance. Deu jeito no time, né? Joga lá com 2 linhas de 4, um muito próximo do outro. O time tem jogado bem. A defesa é muito consistente. Foi uma boa partida de futebol também para se assistir, né? Essa partida. Uma boa partida de futebol. O Dorival Júnior melhorou a questão do Santos criar lances nas jogadas de gol e a defesa do Santos hoje está muito mais segura, né, Irina? A entrada do Gustavo melhorou bastante a defesa do Santos. O Vanderlei está recuperando aquele futebol antes da lesão, né? Que ele machucou o rosto. Então o Santos melhorou demais, já está ali no meio da tabela, daqui a pouco vai estar numa situação bem confortável e vamos ver se vai conseguir subir ou não. Qual a sua expectativa agora para o segundo turno? Dá para fazer uma projeção? Mas tudo bem, a gente sabe que ninguém tem bola de cristal, mas pelo desempenho do time nesses últimos jogos, principalmente esse retorno, qual a sua expectativa em relação ao retorno e também já o que esperar da próxima partida aí contra o Corinthians, né, pela Copa do Brasil, na partida de ida? Eu acho que a curto prazo essas duas questões estão muito ligadas, Irineu. Se o Santos for bem na Copa do Brasil contra o Corinthians, eu acredito que vai ajudar nessa evolução que o Santos vem no Campeonato Brasileiro. Que o Santos melhorou muito de uns jogos para cá, acabou perdendo só para o Palmeiras em uma partida muito bem disputada. Então acho que se o Santos conseguir bem contra o Corinthians, nesses 2 jogos que vai ter de Copa do Brasil e garantir a classificação, que eu até aposto na classificação do Santos, acho que o Santos no mata-mata ali, eu acho que está melhor preparado emocionalmente, até pela disputa recente do Paulista, e a gente sabe que o Tite se confunde um pouco em mata-mata, ele se deu bem no Mundial, na Libertadores daquele ano, que o Corinthians saiu da fila, mas ele se confunde um pouco, ele é treinador que pensa mais a longo prazo, por isso que ele tem se dado melhor no Brasileirão. Então eu acho que o Santos tem chance. E o Santos está evoluindo, eu acho que o ânimo de se classificar na Copa do Brasil vai fazer com que o Santos melhore. Eu não acredito em classificação da Libertadores para o Santos esse ano. Eu acho que o Santos vai terminar ali entre 8º, 9º, na posição que veio terminando nos últimos anos, mas sem esquecer que o Santos saiu de último colocado, né? O Santos teve, em certos momentos, alguns torcedores mais pessimistas achavam que finalmente tinha chegado a hora do Santos de ir para a segunda divisão. E não vai acontecer, o Santos está no meio da tabela, está bem, mas acredito que não vai subir muito disso. Mas o Santos pode estar na Libertadores pela Copa do Brasil. Eu acho que tem boas chances. Vamos ver. Bom, já que estamos falando aí no Corinthians, a equipe da capital terminou o primeiro turno com 4 pontos de vantagem para o segundo colocado. Em Santa Catarina, o Corinthians venceu o Avaí por 2-1 de virada, com grande atuação do atacante Luciano, que fez os 2 gols. André Lima marcou para o Avaí. O Corinthians tem 40 pontos e termina com o primeiro colocado na frente do Atlético Mineiro, que até então
era a sensação, vamos dizer assim, né? Tem que falar mais do Atlético, perdeu a segunda seguida para a Chapecoense dessa vez, deixou o Corinthians, olha, abrir 4 pontos, destaque para o Lucimessi, até ganhou esse apelido nas redes sociais, Luciano Ronaldo ou então Lucimessi. Lucimessi é ótimo. Foram 2 golaços, o segundo gol é um golaço que ele é muito bonito quando o jogador olha e faz o que ele olhou. Você percebe que ele olhou para o gol e colocou a bola no ângulo. 39 minutos do segundo tempo, um empate que estava ruim, o Corinthians acabou virando, mas um empate que seria ruim. Empatou no finalzinho do primeiro tempo e depois no final do segundo. Vitória. Então trouxe essa vitória para o Corinthians excelente, como a gente falou, Irineu, um time que está ali na saída da zona do rebaixamento, que é o Avaí. O Corinthians, que quer ser campeão, foi lá e buscou os 3 pontos. O time que quer alguma coisa no Brasileirão tem que ganhar os 3 pontos em partidas não tão complicadas como essa do Avaí. Bom, o São Paulo foi surpreendido pelo Goiás em pleno Morumbi e terminou o primeiro turno fora do G4. O Goiás venceu por 3-0, gol contra de Bruno e Eric 2 vezes. O São Paulo é o 6º colocado com 31 pontos. O São Paulo continua variando muito, né, nas partidas. Vence uma partida bem, na outra toma de 3 do Goiás, que estava lá embaixo também. Né? Essa partida surpreendeu a todos, Irineu. Acho que ninguém esperava o São Paulo ser batido pelo Goiás, um time que também ali está na zona do rebaixamento. E o São Paulo não jogou absolutamente nada no jogo. Foi uma partida muito abaixo. Dizendo que porque o Osório mexeu demais no time. O Osório deu uma de professor Pardal, professor Pardal. Pela primeira vez ele fez aí um destaque que tenha chamado realmente a atenção para o lado negativo. Ele trocou 8 jogadores, né, em relação à partida anterior. Mudou muito e aí teve o Breno, né, o zagueiro, logo no começo do jogo acabou se machucando. Teve que entrar o Rafael Tolói, então acabou prejudicando, mas claro, não foi porque um zagueiro mudou que ele tomou os 3 gols. O São Paulo não jogou nada, ainda teve o lance, a gente não tem a imagem, mas teve aquele pênalti que o juiz não deu, poderia ter sido 4-0 para o Goiás. Uma partida inacreditável do São Paulo, primeira derrota no Morumbi nessa temporada, nesse Brasileirão. E o São Paulo, a gente não sabe agora o que esperar, porque como você falou, Irineu, faz jogos bons, jogos ruins, a gente também não pode falar que o São Paulo vai conseguir alguma coisa. Está próximo ali do G4, mas se jogar como jogou contra o Goiás, não se espera nada do São Paulo. É capaz do Santos terminar na frente. É verdade. Bom, e o Palmeiras venceu depois de 3 rodadas, 4-2 diante do Flamengo em casa. Jackson, Samir Contra, Dudu e Alexandro marcaram para o Palmeiras e Emerson fez os 2 do Flamengo. O Palmeiras é o 5º colocado com 31 pontos, mas foi uma partida com emoção, né, Juan? Emocionante. Estava ganhando por 1-0, o Flamengo virou 2-1, depois o Palmeiras desencantou. O Palmeiras vinha de 3 derrotas, né, Irineu? E acabou se recuperando em casa, novamente a torcida, aquilo que a gente já cansou de falar aqui desde o início do Paulo, desde que surgiu a Arena, né, a Allianz Arena. Lotada, as arquibancadas lotadas, o Palmeiras quase 3 milhões de renda, isso daí está sendo muito positivo para o Palmeiras. Esse menino Ederson, né, o camisa 10 do Flamengo... me corrigindo, eu falei Emerson é Ederson. Mas que eu tenho o Emerson Sheik, né? Mas esse camisa 10, um partidaço dele, estava estreando e o Flamengo acabou falhando, a defesa jogou muito mal. E o Palmeiras saiu bem disso, o Alexandro marcou o primeiro, que era ex-jogador do Flamengo, marcou o primeiro gol dele com a camisa do Verdão. E o Palmeiras conquistou um bom resultado, voltou para o G4 de manhã, mas aí depois com a continuação da rodada acabou saindo, mas se mantém ali vivo e o Marcelo Oliveira conseguiu ver uma luz no fim do túnel aí para o Palmeiras, conseguiu reencontrar o futebol que o Palmeiras vinha jogando, mas o primeiro tempo ruim, o Robinho jogou mal, depois o time acabou melhorando, também com muita ajuda do Flamengo, mas para a torcida uma grande festa, um excelente resultado, ficou lá em cima. Né? E uma rodada cheia de polêmicas aí de arbitragem, né? Também como sempre. Né? Como sempre, Bom, para a gente finalizar, Rua, vamos falar de Campeonato Paulista da 2ª Divisão. No Clássico das Praias, a Portuguesa se despediu da competição com vitória. Em Uricomussa, bateu o Jabaquara por 1-0, gol do Cícero. Mas o Jabaquara, né, apesar da derrota, a gente já tinha comentado aqui, não ia mudar, não ia alterar em nada, o Jabaquara já estava classificado e, lamentavelmente, a Portuguesa já estava fora. A Portuguesa jogou bem, poderia ter feito mais gols e o Jabaquara jogou pensando na próxima fase, né, Irineu? É jogador que não quer tomar cartão para não ficar de fora, lesões, a gente sabe que na 2ª divisão os campos não são lá tão bons, embora o da Portuguesa esteja muito bom, mas todo esse medo de lesão. Você imagina que os jogadores do Jabaquara já vêm há 4 partidas pensando na próxima fase, né? Chega uma hora que não dá mais. E a Portuguesa, que tentou até agradar o torcedor que lotou Uricomussa, não conseguiu, porque os torcedores esperavam muito mais da Briosa. O ano passado a Briosa foi até a fase decisiva, enquanto o Jabuca ficou logo no começo. A competição era diferente, o regulamento. Agora foi até mais extenso, mas o Jabaquara segue e a Briosa
parou para trás e a torcida não queria, era óbvio. Então teve um pouco de protesto, eles cobrando muito mais da equipe no ano que vem. É uma triste despedida, porque a gente esperava ver a Briosa nessa segunda fase e não foi o que aconteceu, né, Irineu? E o Jabuca já joga domingo, Juan? Jabaquara já joga domingo. No Santa Portal você vai ver as 5 equipes que se classificaram junto com ele no grupo 5. São 12 equipes, 2 grupos. 2 grupos, e aí a colocação em cada um, foram 3 grupos nessa primeira fase, eram 30 equipes. A colocação em cada um desses grupos é que definiram as 2 chaves, que são chamados os grupo 4 e grupo 5. O Jabuca está no grupo 5, ele já estreia na segunda fase no domingo, às 10 da manhã, contra o Taboão da Serra. Isso é bom, Irineu, porque o Taboão já era do grupo do Jabaquara. O Jabaquara já fez 2 partidas com o Taboão, conquistou bons resultados contra o Taboão, já conhece. Então a chance do Jabaquara estrear com vitória nessa fase, que é tiro curto, são 6 partidas. Bem legal, né? Já começar bem, né? Pois é, e é tiro curto, 6 partidas definem. Vale lembrar, são 6 jogos, os 2 primeiros de cada grupo, que são 2 grupos, os 2 primeiros já sobem de divisão. São os 4 que sobem. Os 4 que sobem. E o primeiro de cada grupo faz a fase na terceira, fazem a final na terceira fase. Então, para o Jabaquara, a chance real mesmo de subir de divisão e estreando contra uma equipe conhecida. Isso daí eu achei que ficou muito bom. E também toda a sequência de jogos você confirma lá no Santa Portal. Então, é uma matériazinha especial lá. Obrigado, Juan, mais uma vez e boa noite para você. Eu que agradeço, Irineu. Boa noite. Quinta-feira vamos falar desse jogaço Santos e Corinthians na Copa do Brasil. Aliás, né? overdose de Santos e Corinthians. Né? Deixamos isso para quinta. Quinta-feira a gente fala sobre isso.